entrando, vão participando. Tá certo, Luigi. Bom, então, para quem não conhece, né, esse é o Anderson, ele é enfermeiro. Nosso último conteúdo é sobre primeiros socorros, então achei mais prudente trazer alguém especializado do que eu explicar para vocês, tá? Então, dou a palavra para ele. Antes de mais nada, não sei se vocês viram o cronograma, nossa aula hoje vai até o meio-dia, tá? Depois do meio-dia até o meio-dia e 15 eu vou fazer um atendimento para a Eduarda, que eu acho que por enquanto ainda não entrou, tá certo? Então, Anderson, bem-vindo à turma da 2EM. Pessoal, liguem as câmeras, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá? Podem fazer que nem fazem comigo. Me parem para perguntar, podem parar ele, perguntar, questionar, tá certo? Não fiquem com dúvida, ok? Posso começar, então? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson, como ela falou, tá? Eu sou enfermeiro e trabalho na área de urgência e emergência há um período já, tá? Eu vou falar sobre uma coisa bem simples, que é o primeiro socorros. Os primeiros socorros é o primeiro ato, é a primeira ação que qualquer pessoa pode fazer para tentar garantir a vida daquela pessoa, tá? Então, assim, ele é extremamente importante. Nosso primeiro atendimento, a primeira ação que a gente faz em prol ao paciente é de tão importância que os livros nos falam que se um primeiro atendimento bem feito, vai dar uma chance de vida de 80% daquela pessoa depois que encaminhada para o hospital. Então, de tão que é, ele é simples, todo mundo acha que sabe fazer, de tão simples, mas na hora de fazer, fazem errado, tá? Então, essa é a importância de nós sabermos fazer e saber fazer de maneira correta. Eu vou botar... aliás, eu vou tentar botar uns slides para vocês aqui, né, porque eu não tenho a destreza da professora, não sou muito acostumado a usar o Meet. Antes de mais nada, eu só queria saber de uma coisa: vocês estão conseguindo escutar bem a minha voz? Alguém me faz assim para poder... Porque o meu tom de voz é horrível, eu sei que eu pareço o Pato Donald falando. Tranquilo? Beleza, então vou tentar encaminhar aqui a apresentação. Um minutinho. Feito? Então tá. Noções básicas, então, de primeiros socorros. O que é o primeiro socorros? Então, o primeiro socorros são ações, como eu tinha dito antes, ofertadas à vítima com a intenção de manter, sem causar maior dano, porque não adianta eu ir lá tentar fazer com que o... Anderson, tá travando a tua voz. Não adianta ajudar aquela boi, não adianta tentar ajudar aquela vítima e causar mais dano, né? E fazer errado as coisas é muito mais prejudicial ao paciente do que realmente tu tá prestando uma coisa benéfica para o paciente. Então, quando nós formos lá atender, a gente tem que ter uma ação correta
reta, direcionada e com o intuito de uma melhor forma, tá? E qual é a grande diferença do primeiro socorros do socorros que a gente utiliza SAMU, que utiliza um socorro especializado? É que a SAMU, o hospital, todos nós, profissionais, temos de materiais complexos para atender o paciente. E o primeiro socorros, não. Tu vai estar com pouco ou nenhum conhecimento, equipamento. O teu conhecimento é que vai prevalecer nesse atendimento. Então, eu vou falar primeiro sobre síncope, ou o nosso desmaio, tá? É a inconsciência, né? A ausência de qualquer resposta psicológica referente aos estímulos internos e externos ocorridos, né? Não sei se algum de vocês, depois vocês me dão um feedback, pode me dar a qualquer momento, já apresentou aquela dor de cabeça, aquele suor pegajoso no corpo, né? Aquele mal-estar geral, um zumbido no ouvido, como se a gente tivesse ido para a festa e ficado do lado da caixa de som, uma visão meio turva, é aquela visão que tu fica meio escura, assim, aquela visão que tu fica meio sentindo, não conseguindo enxergar as coisas direito. A hipotensão vem depois disso tudo, né? Tua pressão baixa e, por consequente, tu tem o sintoma, a sensação do desmaio, aquela sensação de mal-estar, de que eu vou desmaiar, ou do desmaio mesmo, tá? Quando isso acontece, isso é Anderson, tua voz está falhando, a gente não está te escutando. Uma forma do teu organismo se defender, se proteger, é fazendo tu ter esse mal-estar, esse desmaio, não seria um desmaio por completo, seria aquele sensação de apagão, tá? Então, o estresse é muito importante, acontece muito, né? Isso, um dia que vocês quiserem se livrar de uma prova aí da professora, vocês podem fingir que desmaiou, que estão muito nervosos com a prova e tal, isso acontece, tá? O desmaio, a hipoglicemia para pacientes diabéticos, né? Quem tem problemas de diabetes tem que estar sempre se mantendo com açúcar um pouquinho elevado, porque tem uma tendência a ter uma queda de glicose muito rápida. Então tem que estar sempre com um docinho e outro, isso pode ocasionar uma síncope, né? Ou quem está muito tempo sem se alimentar, saiu de casa sem tomar café, não almoçou por algum motivo, e aí tu vai começar a se sentir mal, fraco, com mal-estar lá por volta de 3, 4 horas da tarde. Algumas pessoas, tem pessoas que se sentem mal mais rápido, tá? Também um outro problema que causa o mal-estar, tá? Ou a síncope, é aquela ficar muito tempo parado no mesmo lugar, em pé numa fila, no sol, por vasodilatação, né? Então, teu corpo dilata, teu sangue não consegue chegar onde deveria e tu acaba desmaiando. Por que acontece esse mal-estar, esse desmaio? É porque falta oxigênio no cérebro, tá? A gente hiperventila, respira muito rápido, nós ficamos muito tempo sem comer, nós ficamos muito nervosos, nós ficamos muito tempo parado no mesmo lugar. Acontece que nós não conseguimos levar nutrientes através do sangue lá no cérebro, e aí acaba o cérebro se desligando por proteção, justamente para tu poder, tu desmaia justamente para tu conseguir levar de volta sangue
para o cérebro. Tá? Então, quando um paciente ele ainda não desmaiou, ele está com aquela sensação ruim, assim, de que vai desmaiar a qualquer momento, o importante é que nós colocamos o paciente sentado numa cadeira, tá? E aí a gente pede para ele botar, que nem a foto primeira ali, a minha direita, lá em cima, tá? A gente tenta colocar o paciente sentado, segura o pescoço do paciente e pressiona para baixo, justamente para poder trazer sangue para o cérebro de novo. Depois de alguns segundos, o paciente ele começa a retomar a consciência e o mal-estar vai se dissipando aos poucos, tá? E esses pacientes, se eu tenho uma cadeira, se eu tenho como sentar, eu posso fazer isso. Se eu não tenho como sentar ele, eu posso deitar ele no chão e erguer as pernas dele, tá? Numa altura que possa fazer com que o sangue volte para o cérebro de novo, tá? E aí quando isso tudo não é um milagre, tá? No momento que tu levanta assim as pernas do paciente, vai levar em torno de uns 30 segundos para o paciente começar a se sentir melhor. E mesmo assim, tu não deixa ele se levantar e sair andando. Espera um pouquinho mais, deixa ele uns minutinhos, o pezinho levantado para cima. Caso eu chegue e o paciente ele já esteja desmaiado, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o ver, ouvir e sentir. Que é o que? Eu vou encostar o meu ouvido, que nem a foto ali, tá? Perto da boca e do nariz do paciente para ver se está tendo para ver se está respirando, e vou olhar o pulmão dele para ver se está tendo uma elevação que me significa para mim que ele está respirando, tá? Então, se ele está respirando, não é uma parada cardíaca, ele é uma síndrome. Anderson, falhou de novo. Não é necessário, não vou ensinar eles a verem como é necessário. E os profissionais da... Oi? Teu som falhou, a gente só escutou até o pulmão, Na verdade, o peito mexer e depois a gente não escutou mais. Gente... Eu não tô entendendo o que tu fala. Cortou o teu som. Alô? Cortou o teu som, Anderson. A gente só escutou até a Tá, parte que tu falou da gente e agora voltou? O peito mexer. Agora voltou. Ah, ok. Beleza. Então vamos retornar aqui. Se eu chego e o paciente ele já está no chão, ele está desacordado, o que eu devo fazer? Eu devo ali do lado dele, coloco o meu ouvido na boca, no nariz e escuto se está tendo sons respiratórios, tá? E ao mesmo tempo já olho o pulmão dele para ver se há uma expansão pulmonar. Quando é uma síncope, ou é que é um desmaio, ou é uma convulsão, isso vai sempre acontecer. Ele não tem uma parada cardíaca, tu consegue ver nitidamente e sentir nitidamente o pulmão expandir, e aí nós sabemos que aquilo ali foi uma síncope, dá para erguer os membros inferiores sem problema nenhum, tá? Não vou ensinar vocês a verificar a frequência cardíaca, por exemplo, que não é necessário, ele é necessário somente para profissional da área da saúde, tá bem? Então, fiz o ver, ouvir e sentir. Escutei, vi o paciente, expandi o pulmão e tá tudo tranquilo, ergo os membros inferiores. Se ele está acordado, ergo os membros inferiores, deito ele, ergo os membros inferiores dele.
Se por acaso eu não tenho como deitar ele, então, e ele está acordado, eu ponho ele sentado, mando ele abrir as pernas, coloco a mão no pescoço do paciente, faço uma pressão, peço para ele fazer uma pressão contrária ao que eu estou fazendo. E isso vai aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro do paciente e em minutos ele vai estar bem, tá? Reforço que nada é milagroso, que tudo leva um período de tempo para acontecer. Então agora a gente vai falar sobre obstrução das vias aéreas ou nosso engasgo, tá? E para isso é bom a gente seguir uma regrinha, tá? Que são seguir os passos que salvam vidas. Primeiro, como é que eu devo reconhecer a emergência? Como é que eu vou reconhecer essa emergência? Eu vou reconhecer que um paciente, quando ele engasga, ele instintivamente, tá? Não é porque ele quer, isso é instintivo, qualquer pessoa a qualquer momento vai fazer isso, ele vai botar as duas mãos no pescoço, tá? Ele vai agarrar o pescoço com as duas mãos. Ele agarrando o pescoço com aquelas duas mãos, tu já consegue ver que, opa, ele está engasgado. Está acontecendo alguma coisa com ele, ele não está conseguindo respirar de forma como deveria. Então, existem dois tipos de obstrução. Aquela obstrução total, que fecha a traqueia, e tu não consegue respirar, tu não tem uma respiração nenhuma, não passa o ar, tá? E aí nós vamos ter um problema bem sério depois. Ou aquela parcial, que tu tá engasgado, palavras com um som abafado, afônico. A parcial, ela também se tornar uma obstrução. E aí a gente tem uma parada cardíaca. Fazer o procedimento, que é a manobra de Heimlich, tá? Então a gente reconhece, porque eu ponho as duas mãos no rosto, e a gente reconhece de desespero, tá? Ele entra em desespero porque ele não consegue respirar, ele vai ficar a gente reconhece a emergência, realiza a manobra de Heimlich, liga para a emergência. Ou liga para a emergência, realiza a manobra, mas o ideal seria peço para ligar para a emergência e realizo a manobra de Heimlich. O que é essa manobra? Eu vou colocar minha mão com o punho fechado, como se fosse dar um soco em alguém, só que em vez de fechar todo a mão e o dedo, eu deixo o dedo um pouquinho erguido, assim, ó, o dedão um pouquinho erguido, porque é o dedão que vai fazer a pressão abdominal que eu necessito. Então, eu fecho uma mão, seguro o paciente, eu coloco a mão, então, atrás do paciente, agarro o paciente e faço uma pressão para dentro, eu empurro a minha mão para dentro e para cima. Forte, tá? De uma maneira mais forte que eu conseguir. Eu coloco a ponta do dedo, dois dedos abaixo do externo do apêndice xifoide, mais ou menos o que todo mundo fala, assim, ó, na boca do estômago. Eu vou botar o meu dedo, então, na boca do estômago e vou apertar ele por trás, lá para dentro e para cima. Tá? Quantas vezes for necessário. Por que eu tenho que ficar atrás do paciente? Caso ele tenha uma obstrução total e ele venha desmaiar e ele venha ter uma parada cardiorrespiratória, eu já consigo levar ele para o chão e consigo massagear. Tá? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, bem na direita aqui, tá? Aqui sou eu com um colega meu, eu estou fazendo a manobra de Heimlich, tá? Então eu coloco as minhas pernas
primeira perna que eu tenho menos força, na verdade, no meio das pernas dele, e a outra que eu tenho mais força, eu seguro o peso dele, tá? E aí eu faço a manobra, ó, eu interlaço a minha mão e deixo a ponta do meu dedão bem aberto e faço uma pressão em forma de anzol para dentro e para cima. Opa! Faço uma pressão, então, em forma de anzol para dentro e para cima. Sempre isso, para dentro e para cima, para ajudar ao paciente desengasgar. Aí, se o paciente ele é muito maior que o socorrista, tá? Dá para ver aqui que ele é bem grandão e ela é bem pequenininha, a Mariana é micro. Nós pedimos para o paciente, ou colocamos o paciente em posição dorsal, ou seja, deitado, e fazemos essa mesma manobra, só que com ele deitado. Eu entrelaço a minha mão e empurro para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Tarine, tá dando para mim enxergar aqui pelo celular? É que quando tu coloca na apresentação, ele fica pequenininho. Aí eu não sei se todo mundo tá te enxergando. Porque tu querias mostrar os bonecos. Tá. Não, mas eu acho que eu deixa que aí tirar a apresentação primeiro. Vou terminar, que aí eu mostro rapidamente o boneco. Pode ser, tá? Obrigado. Quando é bebê, é mais desesperador, e bebê acontece direto, 2 por 3 a gente vê na televisão, tá? O que nós temos que fazer? Bebê, não adianta levantar para cima e assoprar, a gente cansa de ver isso, mas isso não ajuda, tá? Não adianta soprar o bebê, não adianta levantar e ficar soprando, ficar abanando, isso não vai adiantar. O que adianta? A gente pegar o bebê com um dos braços, botar ele deitado em cima do teu braço, com a cabeça voltada para o chão, que nem essa primeira figura aqui, ó. E aí nós com essa região da mão e a região hipotálamo, ou seja, a parte de no meio da escápula do paciente, bater 5 vezes, tá? E bater seco mesmo, bater assim, ó, tá? Não vai quebrar, não vai causar dano no paciente, é bater de forma seca, tá? Para que o leite, porque geralmente criança não se afoga com coisas sólidas, bebezinho com coisa líquida, então ele volte a respirar, tá? Não deu certo. Eu viro o paciente e pressiono o externo 5 vezes, volto e bato mais 2 vezes nas costas, mas geralmente abaixo e bato nas costas dele, isso lá pela terceira, quarta vez já geralmente volta normal, tá bem? E aí não deu certo. Do engasgo, a gente não deu certo, assim, o engasgo, o paciente veio a ter uma parada cardiorrespiratória. O que é uma parada cardiorrespiratória? Nem teu coração e nem tua função respiratória estão funcionando. Então, o que é importante? Tempo. Tempo é vida, tá? A gente tem 4 minutos para massagear o paciente, para começar as manobras, né, de recuperação do paciente, porque depois de 4 minutos a gente começa a ter dano irreversível. Tá? Então, assim, temos que ser rápidos no atendimento. E nisso tudo tem que ser o mais rápido possível. Não deu a obstrução respiratória, não deu certo,
a desobstrução respiratória não deu certo, então nós vamos para a massagem cardíaca. E vamos realizar a massagem cardíaca de forma rápida e eficaz, porque ela é fácil de se fazer, mas isso deixa as pessoas muito assustadas, tá bem? Mas primeiro de tudo, então, a gente vai ver a segurança do local. Eu tenho como fazer a massagem cardíaca sem causar dano em mim. Vou checar a responsividade do paciente. Caso eu não tenha visto ele se engasgar e parar, ou no ônibus caiu, tal, vou checar a responsividade do paciente. Como é que eu vou fazer isso? Vou bater no ombro, bem firme nele, bem forte, para ver se ele vai me responder. Se ele me responder, não é parada cardíaca, não preciso massagear. Se ele não me respondeu, eu bati bem no ombro, ele não me respondeu, opa, deu problema, provavelmente é uma parada cardiorrespiratória. Eu fui lá, fiz ver, ouvir, sentir, lembra que eu falei? Coloco o meu ouvido na boca e no nariz do paciente e espero ele responder, né? Ele não respondeu. Eu não vi o tórax expandir, eu não senti nenhum ar no meu ouvido e eu bati no ombro dele, opa, deu problema. O que eu vou fazer? Vou ligar para o 92, vou ligar para o 190, tá? Eu vou ligar para um órgão competente, porque isso daí salva vidas. Se eu conseguir ligar para a SAMU e a SAMU rapidamente atender, a gente pode salvar a vida. Né? A gente fez o nosso papel. O que nós não podemos fazer, e eu reforço isso em todas as vezes que eu falo, é ficar atrás do celular gravando os outros fazerem alguma coisa. Nós vivemos numa era onde nós estamos se escondendo atrás do celular em vez de salvar a vida do paciente. Então, em vez de pegar o celular para gravar, eu pego o celular e ligo para o 92. Ligo de novo. E eu estou fazendo um serviço tão importante quanto aquela pessoa que está atendendo. Tá bem? Não tem respiração, então eu vou fazer um RCP, tá? Uma ressuscitação cardiopulmonar, quer dizer RCP, tá bem? Então, qual é a minha posição? Eu vou ficar paralelo ao paciente, num ângulo de 90 graus, ou seja, do lado do paciente, e vou me posicionar com as mãos bem esticadas, os ombros bem retos acima do paciente, e vou fazer com que o tórax do paciente desça num torno de 5 a 6 centímetros, não menos e não mais, porque aí nós temos que lembrar que nós temos ainda o externo, os arcos costais, pulmão e coração. Então eu tenho que chegar, a minha força tem que chegar até o coração. E onde é que eu faço a massagem, professor? Eu faço a massagem no externo. Onde é o externo? O meio do nosso peito aqui, ó. Entre as duas regiões mamilares do homem, tá? Entre as nossas mamas, nas regiões mamilares, a gente vai pressionar e vai fazer a massagem cardíaca com uma profundidade de 5 a 6 centímetros. Então, eu ficando reto, eu só largo o meu corpo e ele vai fazer essa massagem. Qual é a velocidade? De 100 a 120 movimentos por minuto. Menos de 100, eu não dou um aporte de oxigênio no cérebro do paciente, e mais de 120, eu não tenho o tempo necessário para que o coração encha de sangue e jogue sangue de volta para o cérebro, para os órgãos vitais. Então eu preciso ter um retorno do tórax e eu preciso ter uma velocidade correta. Eu tenho o retorno do tórax para que o meu tórax se encha, suba de novo, o coração encha de sangue e eu consiga pressionar
o coração de novo e o sangue saia do coração e vá para o cérebro. Aí cada vez que eu estou fazendo a massagem cardíaca, eu tenho que ter, então, esses 3 cuidados. Fazer uma força de 5 a 6 centímetros de profundidade, numa velocidade de 100 a 120, e que eu tenha um retorno do tórax para que eu possa conseguir sempre manter o sangue, um fluxo mínimo de sangue no cérebro. Tá? Então eu vou sempre fazer isso. Parece simples, mas ele é muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. Nós temos que se organizar, colocar do lado, deixar toda essa adrenalina de fora, entrelaçar os braços, as mãos numa região hipotenar e fazer a massagem cardíaca de forma eficaz, sem que os braços se fiquem tortos, sem que teu cotovelo saia do eixo. Teus braços e cotovelos têm que ficar bem reto, e aí a gente massageia de forma correta e eficaz o paciente. Tá? Se eu estou no shopping e tem uma parada respiratória, eu posso pedir o DEA. O que é o DEA? O DEA é essa maquinazinha amarela que está do lado de mim aqui, tá? O DEA é o desfluxo, ele tem que estar em qualquer ambiente que tenha mais de 1.000. Em todo shopping tem que ter, toda festa. Qual é a importância? Eu nunca mexi, não tem problema. Teve uma parada cardiorrespiratória, tem alguém atendendo ali, massageando a vítima, eu posso lembrar do DEA e o DEA em algum lugar e trazer para aquela pessoa que está fazendo atendimento. Porque aí ele pode colar na vítima, ele tem umas pazinhas, e na pá ali diz onde tem que colocar. E aí tu cola na vítima e liga a máquina. Ele faz tudo. Ele só não faz a massagem cardíaca por ti. Os livros dizem o seguinte, que quando tu faz um atendimento e uma massagem cardíaca bem feita, e com o auxílio do DEA, nós temos aí uma sobrevida do paciente enorme. Tá? E nós temos, então, uma grande chance de levar essa vítima com vida. Tá? Então, eu reforço que as compressões cardíacas depende do teu posicionamento, tu tem que ficar ao lado do paciente, igual ela aqui, ó, retinho, com os braços bem esticados, e a massagem cardíaca tem que ser na região precórdica, ou seja, em cima do coração, no externo ali, tá? Aí, eu realizo de 5 a 6 movimentos por 5 a 6 centímetros de profundidade, de 100 a 120 movimentos por minuto. Enquanto eu faço isso, eu tenho que liberar o meu braço, a minha mão em cada compressão para que haja um retorno do tórax. Tá bem? Ele é simples e ele é fácil de se fazer. Tá bem? Acredito que vocês, ao longo da vida, algumas pessoas vão ver esse tipo de coisa acontecer. Somente essa aula, né, que é uma aula explicativa, é uma instrução, não vai fazer com que vocês tenham coragem de fazer um atendimento. Mas se a pessoa se interessa, qualquer pessoa pode fazer esse atendimento, fazer ela bem feita. Tá? E aí vocês podem um dia vir a salvar a vida de alguém muito importante para vocês. Ou qualquer outra pessoa. Porque se essa pessoa não é importante para ti, porque tu não conhece ela é importante para outra pessoa. Então a gente tem que se posicionar de uma maneira correta e fazer as coisas pensando em fazer o melhor para aquela outra pessoa.
tá? Termino aqui a apresentação e rapidamente só eu quero mostrar o boneco para vocês, se tem tempo. Tem tempo, Tarine? Tem um pouquinho menos de 10 minutos. Tá bem, só. Só vou pedir pro pessoal ligar a câmera, tá? As Manus, a Stephanie, o Felipe já tá com a câmera ligada, ele tá em outro lugar, a Bruna e a Luísa. Anderson, pode continuar. Olá, voltei, tá? Rapidamente aqui. Vou apresentar primeiro para vocês, tá? O João, ele é o meu torso respiratório, tá? É o que eu faço aula de primeiros socorros, e eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês ali, pelo menos, a posição do engasgo, a manobra de Heimlich corretamente, tá bem? E também, acho que a parte da massagem cardíaca vai ficar meio complexa de se fazer, mas vamos tentar. Aqui dá para me enxergar direitinho, correto? Tá, beleza. Tá. O paciente, quando ele está engasgado, ele vai colocar as duas mãos dele. Dá para me escutar? Tá. As duas mãos no pescoço, tá? Para comprovar isso é instintivo, ele está com as mãos, ele está desesperado. E aí, então, o que eu vou fazer? Vou para trás dele, vou pegar meu dedão, fecho assim, ó, aqui em cima, tá bem? Ó? Em cima, posso dar um soco, eu dou um soco assim, certo? Em vez de deixar o dedo para dar um soco assim, eu coloco o meu dedo em cima da minha mão, para ficar essa espícula aqui levantado, tá bem? Aí eu vou para trás do paciente, coloco a minha mão na região supraabdominal, ou seja, na boca do estômago do paciente, abaixo do osso externo, e abarco ele, abraço ele, me coloco numa posição com um pezinho no meio das pernas dele e a outra atrás, para que eu possa ter firmeza no que eu estou fazendo, tá bem? Então eu pressiono para cima, ó, para baixo, ó, desculpa, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Eu faço esse movimento até eu ter uma desobstrução das vias aéreas, tá? Ou ele volte a respirar completamente, ou venha a ter uma respiração melhor, ou até o momento que ele apague e tem uma parada respiratória. Tá? Então, o que acontece? Eu realizo essa manobra para dentro, para cima, para dentro e para cima, tá bem? O paciente vai ter a tendência a expelir o que estava obstruindo. Fiz isso. O paciente, pressão da via aérea, mesmo assim, eu ligo para o hospital. Mesmo assim, eu ligo para a SAMU e peço que a SAMU venha ele para o hospital para fazer outros exames, tá bem? Parada cardíaca, agora eu vou ver se eu consigo ajustar para parada cardíaca. Conseguiu? Dá para ver? Sim. Tá. Sim. Parada cardíaca, o paciente parou. Sim. Beleza. Eu vou ficar com os dois braços bem reto ao longo do paciente, tá? Ó, bem retinho. E aí, vou entrelaçar as minhas mãos e com essa região aqui, ó,
debaixo da mão, aqui a região hipotenar, é o que eu vou fazer o peso, tá? Ó. E vou massagear no ângulo de 5 a 6 centímetros, de 100 a 120 por 2 minutos. E vou ir fazendo isso. Isso, pessoal, cansa. Então, o ideal é que nós se estivermos sozinhos, no momento que eu começo a fazer, eu não posso mais parar de fazer, tá? E se eu tiver com alguém, eu troque com aquela pessoa. Antigamente, é que ninguém me perguntou, às vezes as pessoas perguntam assim, e a respiração? Respiração boca a boca, isso aí não existe, tá? Isso aí é só para o profissional fazer. Então a gente vai o quê? Fazer massagem cardíaca. E eu pego o telefone e deixo no Viva Voz enquanto faço a massagem cardíaca. Tô no meio da rua, tô fazendo massagem cardíaca, não tenho celular, eu começo a contar de 1 a 30, de 1 a 30, de 1 a 30 em voz bem alta. Por quê? Porque todo profissional da área da saúde que trabalha com primeiros socorros reconhece isso e vai lá ajudar. Tá? Por exemplo, eu estou passando na rua, se eu começo a escutar 1, 2, 3, 4 e alguém grita qualquer coisa, a minha tendência é sair para ajudar. Tá? E eu encerro por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem que eu fale alguma coisa? Eu tenho. Oi, pode falar. Tipo, eu posso fazer essa massagem cardíaca se a pessoa tiver jogado no chão precisando. Ou Sim. é só no último caso? Então, se a pessoa tiver jogado na rua, primeiro a gente tem que ir lá fazer o ver, ouvir e sentir, né? A gente tem que ver realmente se ele tá parado. Eu tenho que bater nos ombros, ó. Cheguei lá, a pessoa tá no meio da rua. Tá? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Dá para ver, né? Aí eu chego lá e faço assim, ó. No meu caso, eu conheço o paciente, tá? João. Ô, João. O João não acordou com essas pancadas que eu tô dando no ombro. Eu vou lá, tento escutar ele, ver ali o tórax. Não houve expansão do tórax, não senti. Aí eu posso fazer a massagem cardíaca. Tá? Aí eu posso lá fazer essa massagem cardíaca. Porque eu não senti. Eu bati no ombro dele, quase espanquei ele. Eu fiz ver, ouvir e sentir. Por que eu não... o paciente pode estar desmaiado. Se está desmaiado, eu ergo as pernas. Ou pode estar com outro problema e eu vou ver de acordo com o problema do paciente, tá? Massagem cardíaca só quando o paciente está em parada cardiorrespiratória. Tá bem? Mais alguma dúvida, Luiz? Não, só essa mesmo. Alguém? Estamos no segundo, né? É? Aí ano que vem já é vestibular? Sim. Terceiro. Ninguém quer enfermagem? Silêncio Ninguém constrangedor. Porra, que sacanagem. Tchê, olha, enfermagem é bom, tu salva um monte de vida, dependendo onde tu vai trabalhar. Tu cuida muito bem das pessoas, quem tem gostado de ser humano, né? Porque nada adianta tu saber todas as técnicas se tu não é um bom ser humano. E tu ganha muito dinheiro, pá? Tu fica assim, ó, teu primeiro salário é uma loucura, a gente tá sempre andando de carro zero, não, isso é mentira, isso aí é pra medicina. Tem alguém que quer medicina? Ninguém quer medicina? Pelo menos ninguém quer medicina, porque geralmente ninguém quer enfermagem, querem tudo ser médico, tá? Enfermagem, vão ser pobres a vida, ninguém quer ser biólogo? Todos vão ser biólogos. Eles adoram uma professora de biologia deles.
Isso, então, ó. Tchê, o dia que vocês quiserem se livrar da prova de biologia, desmaiei, mas desmaia na frente, tá? Não. Sim. Então, Anderson, muito obrigada, Então tá. pela tua aula, pelo teu tempo, tá? O povo fica para fazer chamada, tu pode sair já, tá bem? Muito obrigada. Ok, se eu souber como sair aqui, eu